Olá, esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver e você é muito bem-vindo a este canal. Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Como sempre gosto de dizer, sejam bem-vindos, é uma grande alegria receber cada um de vocês aqui no Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. E hoje então nós vamos continuar o mesmo assunto da semana passada, da semana retrasada, falando sobre o celibato, esse estado de vida. No vídeo da semana passada eu comecei respondendo algumas perguntas que vocês enviaram para mim lá no Instagram e hoje eu vou continuar isso. Então, uma das perguntas que me enviaram, eu até quis pesquisar um pouquinho mais para dar um conteúdo mais assim robusto para vocês, né, embasado, mas também dando algum caminho para vocês se vocês quiserem continuar estudando um pouquinho mais. Perguntaram aqui para mim sobre o voto privado, como é isso, né? Então eu quis fazer até tipo uma pequena catequesezinha aqui sobre essa questão dos votos, embasado no Catecismo da Igreja Católica e no Código de Direito Canônico. Que é para, assim, de forma geral, gente, para a igreja, para todos nós que queremos servir, sim, guias, né? Guias da igreja, guias da doutrina, da fé, da experiência dessa nossa fé. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2102, a gente encontra explicando o que vem a ser o voto, né? Então, o voto, isto é, a promessa deliberada e livre feita a Deus de um bem possível e melhor, deve cumprir-se por virtude da religião. O voto é um ato de devoção no qual o cristão se oferece a si próprio a Deus ou lhe promete uma boa obra. Portanto, pelo cumprimento dos seus votos, ele dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Os Atos dos Apóstolos mostram-nos São Paulo cuidadoso em cumprir os votos que fez a Deus. Então, você pode fazer votos, aí a gente encontra lá na discriminação, principalmente no Código de Direito Canônico, que tem o voto privado, tem o voto público, tem o voto solene, tem o voto pessoal, tem vários tipos. Mas aqui agora eu vou responder sobre o voto privado, que foi o que me perguntaram. Então, agora o que eu vou ler é em cima do Código de Direito Canônico. Ele vai falar lá sobre os votos, especialmente na vida religiosa, dos sacerdotes, mas também dos leigos, né, o que a gente pode fazer. Então, lá no cânon 1191, a gente encontra assim: voto é a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor, feita a Deus, que deve ser cumprido em razão da virtude da religião. Então, assim, você prometer alguma coisa a Deus que não tem nada a ver com isso daqui, não diz respeito a um voto, tá? Voto é um compromisso, sim, é uma entrega, mas tem a ver com a virtude da religião. Então, por exemplo, eu fiz o voto do celibato, né? É um voto público, no meu caso, tem a aprovação de um sacerdote que está assistindo a missa, né? Mas aí tem uma promessa que você faz, eu prometo que se eu fizer, tem várias características diferentes. Então, o voto privado é aquele que feito não é aceito pelo superior legítimo em nome da igreja, ou seja, feito pela pessoa e que não foi diante do superior legítimo da igreja, o padre e o bispo. Caso aqui também a gente pode encontrar, tipo, voto pessoal. Gente, o que está descrevendo aqui no Código de Direito Canônico, quando ele diz é aquele que feito não é aceito pelo superior legítimo, não quer dizer que é algo errado, tá? É porque a gente encontra dentro do código as diferenças. Então, se você faz um voto público, né, ou um voto solene, é aquele que você tem ali na hora, a bênção, né, do sacerdote. Agora, um voto privado é aquele compromisso que você faz diretamente com o Senhor, né, um voto pessoal que você faz. Quantos santos da nossa igreja a gente pega, por exemplo, Santa Cecília, ela já havia feito, se você olha na história dela, um voto pessoal, né, um voto privado. Ela já havia entregue toda a sua vida, a sua virgindade a Deus, e por isso quando lhe apresentam a proposta do matrimônio, ela resiste, porque eu já me dei a Deus, eu já me entreguei completamente a Deus. Então, é uma oração que você pode fazer, eu vou até descrever aqui, um exemplo de como você pode fazer esse voto, esse compromisso, tá bom?
eu acho que nós vamos ficar nesse vídeo só com isso, porque o vídeo já tá quase 6 minutos, né? Então, você, de forma especial, você faz, né, um caminho que você pode fazer esse voto. Diante do Senhor, no Santíssimo Sacramento. Tem algumas pessoas que indicam que você pode fazer até com a fórmula matrimonial, né? Porque é um compromisso seu com Cristo, né? Com Cristo. Por exemplo, aqui, caso o voto seja ao celibato, que é o que a gente está conversando, que é uma matéria esponsal, pode-se utilizar a mesma fórmula do matrimônio. Escolha uma data apropriada e significativa, confesse-se, receba a comunhão nesse dia, né? E, se possível, esteja sob a orientação de algum diretor espiritual, que é algo que eu falo muito, gente. Quando vocês me procuram, Letícia, como fazer? Letícia, como saber se é agora? Primeira coisa que eu te falo, oração, discernimento e busque alguém para te orientar. Eu até falo, eu posso te ajudar, mas às vezes a distância não é a mesma coisa. Então é importante que você tenha um diretor espiritual, talvez uma irmã, se você é mulher, se você quiser procurar alguma irmã de um Carmelo, de alguma congregação, mas um sacerdote para te acompanhar nesses passos também. Então você pode chegar ali, igual eu falei, de forma muito especial, se for numa capela, e você pode dizer: eu, Letícia, recebo de Jesus por meu esposo e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Jesus, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, por que é importante talvez você fazer isso e acompanhado por alguém? Porque o voto privado, ele pode se tornar um voto público, né? É uma pergunta que normalmente surge. Letícia, mas depois esse voto privado, ele pode se tornar público? Pode sim. Eu mesmo, gente, eu vou dizer pra vocês, durante todo o tempo de discernimento que eu tive, eu já, de certa forma, queria tanto aquilo dali, que de certa forma a gente já vive aquilo, né? Então, nas minhas orações, os meus compromissos, durante muito tempo antes, eu já usava um anel, que eu dizia que era o anel de castidade, né? Era abençoado por um sacerdote. Então, mesmo sem ter feito o primeiro compromisso, o primeiro voto público, eu já havia feito isso ali com o Senhor, diante do meu formador, né? Diante do desejo que eu tinha. E aí, depois, isso se tornou público, né? A gente marcou a primeira missa, dos primeiros compromissos, no caso eu e o João. Então esse voto se torna público. Então é muito importante que você tenha esse discernimento, essa experiência. E isso de forma muito especial, alguns exemplos que eu fui dando aqui em relação ao voto no celibato, tá bom? E para você aprofundar nesse estudo, eu te recomendo buscar o Código de Direito Canônico, tá bom? Que é um outro livro, né, de regimento, digamos assim, né, de instruções belíssimas para a igreja, com o teor mais, assim, já diz direito, né, o direito canônico, o direito da igreja. Então, as regras, as leis, o que rege isso, né, lá do cânon, e aqui a gente não diz parágrafo, como a gente diz, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica. Então, você estudar mais sobre o voto, os tipos de voto, como que acontece, você vai encontrar mais detalhes lá, do 1191 ao 1198. Você vai achar mais um pouquinho. Letícia, em outros cânones eu encontro? Com certeza. Coloquei esses daqui para te dar como exemplo, como base, diante daquilo que eu fui estudando, tá bom? Um beijo grande no seu coração e no próximo vídeo, então, a gente responde mais perguntas, que o voto privado rendeu um pouquinho, mas merecia. Beijão, gente. Até a semana que vem.